pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV. E no vídeo de hoje nós vamos começar uma nova série de vídeos, dessa vez sobre os princípios constitucionais do processo penal. Nós já fizemos a série de vídeos sobre os princípios constitucionais do direito penal. Se você perdeu, clica aqui no link e confere lá. E agora vamos falar um pouco sobre processo penal. Nesse primeiro vídeo de hoje nós vamos falar sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, princípio esse que é a base do processo penal democrático. Então já deixa o seu joinha, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para você poder acompanhar todos os vídeos da série. Depois da vinheta então, falaremos sobre presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência é a base de qualquer processo penal que se pretenda democrático. E no Brasil, ele está consagrado lá na Constituição da República, no artigo 5º, inciso 57, que diz expressamente que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E é ótimo que a Constituição da República tenha consagrado essa presunção de inocência, porque o contrário da presunção de inocência seria uma presunção de culpa. Alguém ser punido, alguém ser condenado simplesmente por uma acusação. Então imagine você que alguém no seu trabalho, alguém na sua faculdade, alguém no seu prédio não gosta de você e resolve lhe prejudicar. Então essa pessoa iria à delegacia, ela te acusaria de um crime e você já seria preso para depois ser discutido se você é inocente ou não. Essa hipótese, evidentemente, causaria uma série de prejuízos a um infindável número de pessoas inocentes que poderiam ser acusadas por alguém que desejasse prejudicá-las, e aí essa pessoa já começaria sofrendo uma pena criminal, para só então depois ela ter que se virar para comprovar sua inocência. Do ponto de vista teórico, nós temos dois modelos de presunção: a presunção de culpa ou a presunção de inocência. Então, quando alguém é acusado de um crime, o Estado tem duas possibilidades. A primeira delas é presumir que o sujeito é culpado, já prendê-lo, e aí então abrir um processo penal para que ele possa se defender e demonstrar que ele não é culpado. Na hipótese em que ele seria absolvido, o Estado bateria no ombro dele e falaria: foi mal aí, me desculpa, mas você sabe, a gente presume a culpa e depois a gente liberta se você conseguir comprovar que é inocente. A outra hipótese é o Estado presumir aquele sujeito inocente, mas abrir um processo criminal para que aquele que acusa possa provar que ele de fato praticou o crime. E só então, depois do processo criminal ser julgado em primeira, em segunda instância e eventualmente com os recursos para Brasília, esse indivíduo vai ser então considerado finalmente culpado e a partir daí então ele vai cumprir a sua pena. Vejam que esses dois modelos são opostos. Um deles parte da ideia de que a simples acusação é suficiente para considerar alguém culpado, enquanto o outro parte da ideia de que nós temos que continuar presumindo o sujeito inocente enquanto ele é julgado, para só então, caso haja um julgamento que o condene, aí sim nós vamos considerá-lo culpado. E esses dois modelos vão separar os regimes autoritários dos regimes democráticos. Somente em um Estado autoritário é possível se conceber que se prenda alguém por uma simples acusação, por uma simples suspeita da prática de um crime. Nas democracias, o Estado vai presumir que o sujeito é inocente e vai então investigar, vai então abrir um processo para tentar demonstrar que aquele indivíduo praticou o crime ou eventualmente concluir que ele não praticou este crime. Uma outra consequência da opção constitucional pela presunção de inocência é que a insuficiência probatória vai ser benéfica ao réu. Isto é, se não houver provas suficientes de que o réu praticou o crime, ele deverá ser absolvido, ele vai ser inocentado e não condenado.
Imagine uma situação em que o juiz, depois de todo o processo criminal, tenha lá as provas no processo, analise as provas e ele chega à conclusão de que aquelas provas não são suficientes para que ele tenha a certeza de que o crime foi praticado por aquele réu. Esse juiz ele tem duas possibilidades: presumir a culpa e condenar mesmo diante da insuficiência de provas, ou presumir a inocência e absolver o réu por falta de provas. E os regimes democráticos optam, evidentemente, por absolver o réu, mesmo que haja alguma chance dele ser culpado. Nos Estados democráticos de direito, nós partimos do pressuposto que o julgamento é feito por seres humanos, e seres humanos erram. Qualquer juiz vai errar em algum momento de sua carreira. E na hora que ele errar, o Estado Democrático de Direito prefere que ele erre para absolver um culpado do que ele erre para condenar um inocente e para que esse inocente fique cumprindo pena aí de 5, 10, 20 anos. Então, o Estado Democrático de Direito aceita a absolvição do culpado como um mal necessário dentro de um sistema que evita ao máximo a condenação de inocentes. É o que nós, em juridiquês, no latinório, nós chamamos de princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, então, absolve-se e não condena. O princípio da presunção de inocência, ele é absolutamente necessário porque todos nós, quando ficamos sabendo de um fato criminoso, a nossa tendência é fazer imediatamente um pré-julgamento. A gente olha para aquela história que foi contada e fala: ah, eu acho que esse sujeito é culpado, ou eu acho que ele é inocente. Mas na maioria das vezes a nossa tendência é, até por uma questão de empatia com a vítima, julgar que a vítima está falando a verdade e que o réu ele fala mentiras, ele realmente praticou o crime e está tentando se safar de algo que ele praticou. E essa é uma tendência muito humana, que vai acontecer comigo, que vai acontecer possivelmente com vocês e, claro, com qualquer juiz, com qualquer profissional do direito que fique sabendo de fatos. Porque é muito natural que nós nos sensibilizemos com os fatos narrados pela vítima e a nossa tendência é acreditar nela mesma. Mas o profissional do direito não pode se deixar levar por emoções. Ele precisa ser, antes de tudo, profissional e analisar os fatos com frieza, não descrendo da vítima, mas também não comprando a versão apresentada pela vítima como a única possível ou como a válida a priori. É preciso que aquele que trabalha com direito saiba que as vítimas muitas vezes narram fatos que não correspondem à verdade, seja porque elas pretendem prejudicar alguém, sejam porque elas possuem algum tipo de problema psiquiátrico, ou seja porque elas são pessoas normais, mas abaladas diante do crime do qual elas foram vítimas, elas não conseguiram memorizar direito os fatos e muitas vezes criaram até memórias falsas daquele crime e acabam acusando pessoas que nem estavam na cena do crime porque elas não conseguiram formar uma imagem clara do fato do qual elas de fato até foram vítimas. A história do direito penal está repleta de casos que demonstram que a confiança cega na palavra da vítima pode levar a condenações completamente injustas. Muitos de vocês devem se lembrar do caso de uma brasileira que morava na Suíça e foi até a polícia da Suíça dizer que teria sido agredida por neonazistas, que a espancaram, que a cortaram com estilete, que fez inclusive com que ela perdesse os gêmeos. E naturalmente, quando aquilo foi divulgado pela imprensa brasileira, todo brasileiro ficou extremamente revoltado com aquilo, achando que os neonazistas da Suíça tinham feito uma barbaridade e já ansiosos para que a polícia da Suíça identificasse os culpados e os condenassem por isso. Não passou pela cabeça de ninguém na época que ela pudesse inventar uma história daquelas e ela mesma pudesse provocar aquelas lesões em si mesma, provocando inclusive o aborto. Mas a polícia suíça foi extremamente profissional na época, investigou o caso em detalhes e descobriu que, na verdade, foi a própria brasileira que se autolesionou e provocou aquelas lesões, provavelmente por ter algum problema psiquiátrico.
Casos como este demonstram que, por mais absurda que seja a situação, muitas vezes é possível que a vítima não esteja falando a verdade. A confiança cega na palavra da vítima pode levar a consequências desastrosas, como a condenação de inocentes. Nesses crimes de grave repercussão social, há uma tendência ainda maior em se comprar a versão da vítima e se querer a condenação do réu a todo custo, mesmo que passando por cima da presunção de inocência. Aliás, é muito fácil aplicar a presunção de inocência quando se trata de batedor de carteira. Difícil é aplicar a presunção de inocência a acusados de homicídio em série, de estupro de criança, de tortura. Nesses casos, há uma tendência gigantesca das pessoas quererem ver um culpado sendo condenado e, para isso, muitas vezes julgamentos sumários são feitos e, muitas vezes, inocentes acabam sendo acusados e acabam sendo condenados por uma prática de crimes tão graves e eles acabam, inclusive, cumprindo pena por eles. Tem um caso famoso aqui em Belo Horizonte, o caso do chamado maníaco do Anchieta, em que um indivíduo ficou 18 anos preso, acusado de estupro, porque 8 mulheres o reconheceram como sendo, de fato, o estuprador delas. Posteriormente se descobriu que, na verdade, ele foi confundido com outro indivíduo extremamente parecido com ele, é bem verdade, mas ele acabou então cumprindo esses 18 anos de pena no lugar do outro. E isso é extremamente grave, porque se você imaginar o que esse indivíduo sofreu na prisão, não só do ponto de vista das penas institucionalmente previstas para ele, mas também daquelas penas não previstas que nós sabemos que são arbitrariamente praticadas em muitas prisões pelo Brasil, como tortura, como estupros mesmo, dos condenados por estupro e tantas outras barbaridades. Então, se imaginar que alguém inocente passou por tudo isso por conta de um erro judiciário, é que se entende a importância da presunção de inocência. Quando esse indivíduo foi acusado por essas 8 mulheres de ter sido o estuprador delas, é provável que todas elas acreditassem piamente nisso. Mas as vítimas também se enganam, e as vítimas muitas vezes também se enganam levadas pelo engano de outras vítimas. Há uma tendência à conformidade, há uma tendência das pessoas acreditarem que se as outras estão falando, deve ser daquela forma também. E com isso, o erro judiciário ele se torna gravíssimo, porque é muito difícil de se demonstrar que não houve aquele fato. Então entendam que o princípio da presunção de inocência, ele não existe para proteger bandido, para proteger criminoso, para gerar impunidade ou tantas outras coisas que se diz por aí de pessoas que não pararam para pensar sobre o problema que se é condenar injustamente um inocente, muitas vezes de forma sumária. O princípio da presunção de inocência, ele existe para permitir que as pessoas pensem diante de provas e só então tomem conclusões. Um juiz só pode sentenciar alguém condenando-o a uma pena depois de ponderar muito sobre provas concretas apresentadas. Julgamentos sumários são a pior forma possível de se chegar a qualquer tipo de conclusão sensata. A pressa, nesse caso, é a pior inimiga de julgamentos sensatos. Todos os dias nós vemos no Facebook a foto de alguém com o nome, às vezes o endereço, e uma acusação grave, ou de estupro, ou de ter espancado a esposa, ou de ter maltratado uma criança. Acusações extremamente graves e que muitas vezes não são acusações verdadeiras. Mas as pessoas, naquela sua sede de vingança, naquela sua sede de julgamentos precipitados, acabam considerando aquele indivíduo culpado, compartilha aquelas acusações, compartilha aquelas calúnias e muitas vezes o indivíduo é inocente, não praticou nada daquilo, não teve como se defender, porque no Facebook não se abre prazo para a defesa, não se oportuniza a defesa a quem está sendo acusado, e aquele indivíduo acaba então
tendo sua vida destruída por acusações de pessoas irresponsáveis que colocam a foto e uma acusação dessas de alguém numa rede social. Se de fato houve um crime e esse indivíduo é suspeito de ter praticado esse crime, que essas provas sejam levadas às autoridades competentes para que se abra um inquérito, se abra um processo criminal e se julgue se aquele indivíduo é ou não culpado, depois que ele ofereça a versão dele, depois que ele possa se defender daquelas acusações. Se não há provas, nós temos que presumir a inocência, porque presumir culpa é abrir uma janela gigantesca a qualquer pessoa que queira prejudicar a outra. Ela vai lá, acusa, coloca no Facebook a foto, coloca no Facebook os dados e a população julga sumariamente, condena sumariamente, e é isso que se tem feito hoje em dia. Não bastasse esses linchamentos que ocorrem no Facebook, nas redes sociais, ocorrem também os linchamentos nas ruas, quando alguém é flagrado praticando um crime ou quando há suspeitas de que aquele indivíduo praticou um crime. Muitas vezes pessoas que estão ali resolvem fazer, aspas, justiça com as próprias mãos. E vão ali e espancam aquele suspeito e muitas vezes inclusive matam o suspeito em nome da justiça. Pessoas que dizem agir em nome do bem, mas que na verdade estão praticando crimes também gravíssimos. E muitas vezes esses crimes são praticados contra inocentes, porque quando se lincha as pessoas nas ruas, nem sempre esses indivíduos são culpados dos crimes que dizem que eles praticaram. Muitas vezes eles foram confundidos com os criminosos que de fato praticaram um crime e acabam ali sendo torturados, sendo espancados e às vezes sendo mortos por um crime que não praticaram. Obviamente que se ele fosse culpado, ele também não deveria ser linchado, é para isso que existe o direito, para se impor penas. Quem pratica linchamento é, antes de tudo, um criminoso também. E se nós formos levar a lei dele ao pé da letra, ele também teria que ser linchado. Mas a questão aqui não é essa, a questão é que muitas vezes, mesmo ele achando que aquele indivíduo é culpado, ele também é um inocente e ele acaba pagando um pato aí de algo que ele não tem absolutamente nada a ver com os fatos. Mas não é só a população que comete esse tipo de erro. Mesmo jornalistas formados, mesmo jornalistas experientes, muitas vezes expõem na televisão, expõem nas capas dos jornais as fotografias, os vídeos de pessoas acusadas de crime e que muitas vezes são inocentes. Pela presunção constitucional de inocência, jamais essas pessoas poderiam ser expostas nos jornais ou na televisão, antes, pelo menos, de um trânsito em julgado condenando aquela pessoa definitivamente pelos fatos de que elas são acusadas. É claro que com isso não se quer dizer aqui que o crime não deva ser noticiado. O crime pode ser perfeitamente noticiado sem que seja exposta a fotografia de um suspeito já dizendo que ele é criminoso, sem que seja colocada na televisão entrevista com o suspeito de um crime em que muitas vezes ele é acusado pelos jornalistas, acusado pela polícia e não tem sequer um espaço digno de defesa na televisão, até porque os telespectadores já farão seu julgamento sumário e já vão considerá-lo culpado de tudo aquilo que o jornalista engravatado diz que ele praticou e que o policial muitas vezes diz que ele praticou. Então a presunção de inocência é, antes de tudo, um princípio de bom senso que todo ser humano deveria seguir se tivesse bom senso, que é basicamente ouvir o outro lado, para só então formar uma convicção sobre os fatos. Infelizmente, a maioria das pessoas querem opinar sobre fatos sem analisá-los cuidadosamente. Vejam o sucesso que faz o site sensacionalista divulgando notícias falsas que até hoje, em pleno 2017, pessoas leem, acreditam que é verdade e compartilham aquilo no Facebook falando que é um absurdo, que notícia absurda, aquela coisa toda. Essas mesmas pessoas que leem um sensacionalista e acreditam que aquela notícia é verdade, mesmo estando expresso no jornal que se trata de notícias fictícias, essas mesmas pessoas leem casos criminais, julgam e fazem a divulgação, muitas vezes, acusando aquele indivíduo da prática de crimes que ele nunca praticou. Então o princípio da presunção de inocência é um princípio contramajoritário, é um princípio que vai contra o desejo da maioria da população, que é um desejo por condenação sumária. Mas ele é de uma importância fundamental e todo operador do direito tem que entender que
Não se pode simplesmente comprar os fatos tais como foram apresentados pelas vítimas, pelas testemunhas que muitas vezes estão emocionalmente envolvidas, e é que é preciso investigar e é preciso muita cautela na hora de analisar as provas e só então formar uma convicção que nos Estados democráticos de direito é feita de forma ordenada, por meio de um devido processo legal, por meio de um juiz que vai analisar aqueles fatos e por meio de um tribunal que muitas vezes vai reanalisar os fatos e a sentença dada por aquele juiz de primeira instância. Bom, era isso, espero que esse vídeo tenha feito vocês refletirem sobre esse princípio tão fundamental do processo penal e que vem sendo tão maltratado pelas pessoas, não só nas redes sociais, mas nas ruas quando fazem seus linchamentos, nas televisões, nos jornais, quando jornalistas expõem as fotos de suspeitos como se fossem já culpados pelos crimes que eles acham que eles praticaram. Se gostaram desse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Ele é apenas o primeiro de uma série de vídeos sobre os princípios constitucionais do processo penal. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e não se esqueça de clicar no sininho e ativar as notificações para que vocês sejam avisados dos novos vídeos dessa série e dos novos vídeos do canal de uma forma geral. Espero revê-los no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.